Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, convidando-os para iniciarmos o nosso culto nessa manhã. Todas as vezes que a gente tem começado o culto, eu sempre falo, hoje vai ser um culto especial. Mas é sempre com essa expectativa que a gente se reúne, de que seja um tempo muito especial na presença de Deus, seja um tempo de Deus falar ao nosso coração. É com essa expectativa que a gente sempre se reúne, de que por meio da sua palavra, o Espírito Santo fale ao nosso coração, e por isso é sempre um momento especial. Mas hoje é especial também para a nossa família, porque hoje o Nicolas está de aniversário, né? Aniversário do Nicolas, fazendo 8 aninhos, né? É muito bom isso. Também nós estamos às vésperas aí de termos o nosso momento do projeto Cor em Ação. Sábado que vem nós teremos o nosso projeto lá na Serrinha. Nós vamos ouvir um pouco mais sobre isso ainda hoje, inclusive por meio da mensagem. Também ontem foi um feriado, né? Feriado de finados, em que às vezes as pessoas, não sei até que ponto você tem esse costume na sua família ou não, mas muitas pessoas vão até o cemitério, vão trocar as flores, limpar os túmulos e lembrar de pessoas queridas que a gente perdeu, pessoas preciosas que não estão mais no nosso meio, pessoas que fazem falta, né? E também às vezes é um dia importante assim no sentido de resgatar algumas memórias, algumas lembranças, e encarar essa realidade de que a morte está presente no nosso meio, né? Então, de fato, temos todos esses elementos aí no dia de hoje. Eu gostaria de convidá-los para que nós tivéssemos um momento inicial de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, sempre na expectativa de que onde 2 ou 3 se reúnem, Tu estás ali no meio deles. Tu és Deus presente, Tu és Deus que esteve entre nós, tabernaculou entre nós, colocaste a Tua tenda no nosso meio, Te fizeste gente como nós. E nós sabemos que Tu te importas com cada uma das nossas dores, cada uma das nossas dificuldades, cada uma das angústias, cada uma das injustiças e também cada uma das tragédias que acontecem nesse mundo no qual nós vivemos. Ó Deus, nós oramos para que sejamos alimentados de esperança, de perspectivas de eternidade para além dessa vida, para que essas injustiças, essas tragédias, essas dificuldades da vida, elas não implodam toda a nossa existência, todo o nosso ser, quando elas se apresentam diante de nós. Nós oramos para que sejamos alimentados de fato dessa esperança trazida pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos por esse tempo de culto. Nós oramos para que Teu Santo Espírito seja derramado aqui no nosso meio. Eu agradeço desde já também pelo meu filho, pelo nosso filho Nicolas, pelo seu aniversário. Eu agradeço a Deus por cada pessoa que está aqui presente, por cada vida que o Senhor também tem presenteado, tem sustentado, tem agraciado nesse lugar. Pessoas que estão entre nós e pessoas que não estão entre nós. E nós oramos, Senhor, fala conosco nessa manhã, abre o nosso entendimento, desentope os poços do nosso ouvido, para que a Tua voz se faça ouvir de maneira clara, de maneira distinta, de maneira contundente. Em nome de Jesus, amém. Ok, então nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre um texto muito conhecido das Escrituras, um texto, na verdade, assim, clássico, que é muitas vezes
usado para pregar, para falar, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. É uma parábola que Jesus está contando no final do capítulo 25 de Mateus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. Ou, na boa e preciosa e querida versão de Almeida, em verdade vos digo. É assim que está a tradução, porque existe no grego aqui uma fala enfática, uma repetição que dá uma conotação de ênfase muito forte. O que eu vou dizer agora é extremamente importante, prestem atenção. Por isso, essa expressão em verdade vos digo, ou aqui simplesmente digo-lhes a verdade. Na minha leitura, a versão da NVI aqui acaba não deixando a gente perceber essa ênfase do texto grego e empobreceu um pouquinho. Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade. Em verdade vos digo, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Até aqui o texto bíblico. Eu vou deixar o texto aqui um pouquinho exposto para poder falar um pouquinho do contexto antes de nós entrarmos no texto em si e na aplicação que a gente quer buscar desse texto nessa manhã. Mas, quando a gente lê Mateus capítulo 25, a gente percebe de cara que Jesus conta 3 parábolas em Mateus capítulo 25. Essa é a última de 3 parábolas. E as 3 parábolas são uma resposta, são uma fala explicativa de Jesus
a um discurso que ele vai dando, uma explicação que ele vai dando para os discípulos no capítulo 24. E o capítulo 24 começa com uma situação muito singular, muito peculiar, em que Jesus e os seus apóstolos, eles estão ali no templo em Jerusalém, e os apóstolos comentam com Jesus: que grandes pedras, que grandes construções, que coisa maravilhosa, que coisa suntuosa. E Jesus olha para eles assim e diz: estão vendo essas grandes pedras, essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra. Eles vão até o Monte das Oliveiras e aí Jesus, os discípulos, os apóstolos perguntam para Jesus: Senhor, quando vão acontecer essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda? E aí em Mateus capítulo 24 se misturam duas falas de Jesus, porque uma das perguntas dos apóstolos é: quando acontecerão essas coisas? Ou seja, que não ficará pedra sobre pedra ali no templo. Quando que isso vai acontecer? E a outra pergunta é: e qual é o sinal da tua vinda? Quais serão os sinais da tua vinda? Como que a gente vai saber quando tu vai estar vindo? Então, no capítulo 24, existe uma leitura difícil, complexa, mas em que, pessoalmente, eu tenho uma convicção muito forte assim de que quando Jesus fala de sinais propriamente ditos, ele está se referindo à destruição do templo. Quando virem exércitos, rumores de guerra, esse tipo de coisa, ai das grávidas naqueles dias, porque realmente quando o exército de Roma, quando os romanos vieram para estancar um processo revolucionário que aconteceu no meio dos judeus, lá perto do ano 70, em função de que se levantou alguém dizendo que era o Cristo, e era um Cristo militar, e aí sim ele foi seguido por todos. Os romanos responderam com uma violência brutal, e milhares de pessoas foram crucificadas naquele período, e ali aconteceu a diáspora judaica. Os judeus foram dispersos pelas nações, e eles perderam o seu território, e o templo foi destruído, e só restou o Muro das Lamentações, que era uma das partes do muro exterior. Aquele Muro das Lamentações não fazia parte do templo em si, da nave do templo, mas ele era apenas um muro exterior que circundava o local onde o templo estava. E a única coisa que permaneceu daquele templo foi aquele Muro das Lamentações que a gente vê às vezes na televisão, certo? Mas de fato todo o resto foi destruído e hoje existe uma mesquita construída lá em cima. E me parece que o que Jesus estava dizendo em termos de avisos era em relação a esse acontecimento. Quando ouvirem sobre essas coisas, não peguem nada, fujam, saiam da cidade. E quando ele fala acerca da sua vinda, ele fala que vai ser como nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento, ou seja, parece que existe uma normalidade. A vida está seguindo o seu curso. E esse dia os pegará como ladrão na noite. Ladrão avisa quando está chegando? Portanto, me parece coerente ler esse texto nessa perspectiva de que os sinais se referem à destruição de Jerusalém e do seu templo. Mas a ausência de sinais se refere à vinda de Jesus. E ele fala algumas coisas acerca da sua vinda gloriosa. E aí nós entramos no capítulo 25, e as três parábolas do capítulo 25 se referem justamente a essa questão da segunda vinda, da vinda de Jesus, como rei e juiz. A primeira parábola é das 10 virgens. Das 10 moças, 5 prudentes, 5 tolas, 5 estavam despreparadas para esse momento. Elas serão, o momento das núpcias do cordeiro vai chegar e elas vão estar despreparadas. A parábola seguinte é a parábola dos talentos,
em que um recebe 5 talentos, outro 2 talentos, outro 1 talento, o que tinha 5 trabalhou, ganhou 10, o que tinha 2 trabalhou, ganhou 4, o que tinha 1 enterrou e não fez nada com isso. E a parábola parece dizer assim: poxa vida, o que é que você fez com aquilo que eu coloquei na tua mão? Não era para ficar para você, era para você trabalhar. O que você fez com os dons que eu depositei em você? Não era para ficar para si mesmo. Isso era um depósito para ser multiplicado no reino. E em último lugar, aparece essa parábola aqui. A parábola das ovelhas e dos bodes, ou a parábola do grande julgamento, a parábola do julgamento das nações, tem vários títulos que nós podemos dar a essa parábola. Mas as 3 parábolas estão tentando preparar os discípulos para o aviso que Jesus dá no capítulo 24. Estejam preparados. Estejam alertas, vigiem. Vigiem para que quando eu vier, vocês não estejam se comportando e vivendo como se vocês não me conhecessem. Porque quando eu retornar, eu não retornarei mais como Senhor e Salvador, mas como Senhor e Juiz. Não mais para resgate, mas agora sim para colocar todos os pontos nos is. E a gente poderia falar um pouco de cada uma dessas parábolas nessa manhã, mas nós não temos esse tempo, então eu quero dar uma ênfase nessa parábola aqui, que nós acabamos de ler, em que Jesus, com todas as letras, parece nos apontar de que Ele espera nos encontrar com a mão na massa, no serviço, vivendo o amor que Ele também viveu, praticando aquilo que Ele também praticou. E, nesse sentido, eu gostaria de fazer algumas reflexões com vocês. Nós temos tentado fazer com que seja absorvido nos nossos corações e mentes que a nossa missão como comunidade local é ser um ambiente de vida plena, um ambiente onde o Evangelho opera essa vida plena prometida por Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, essa vida que só Jesus Cristo pode dar, essa vida que inicia a partir de uma metanoia, do arrependimento, de uma transformação da vida, do coração, e que frutifica, e que gera de fato paz com Deus, que gera alegria que excede todo entendimento, que gera todas essas promessas e essas coisas que o Evangelho diz que estão ao nosso alcance. Nós queremos ser um ambiente que ajuda as pessoas a alcançar essa vida na sua plenitude. E ao mesmo tempo, e quando a gente fala em vida plena, embora isso não seja unilateral, assim, uma coisa fechada, mas nós estamos falando especialmente da nossa relação com Deus e da transformação que Deus opera em cada um de nós e na comunidade. Mas logo em seguida nós falamos de ação transformadora. Essa vida plena que nós experimentamos, ela se desdobra em ação transformadora, de novo pautada pelo Evangelho de Jesus. E me parece que isso tem profunda ligação com o texto que a gente acaba de ler. Quando o Evangelho então nos atinge, ele gera esse processo de transformação que conduz a uma vida plena. Mas não é qualquer tipo de transformação, a gente pode ser transformado em vários sentidos, a gente pode ser transformado em várias direções, a gente pode se transformar em muitas coisas. Essa transformação está ligada a uma conformação à pessoa de Jesus Cristo. Efésios 4,13 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Eu já falei desse texto aqui, só gostaria de lembrar literalmente o que é traduzido por maturidade no texto grego e também na tradução de Almeida aparece perfeita varolinidade, indicando que maturidade significa tornarmos-nos
as pessoas que Deus originalmente nos fez para ser. Perfeita varonilidade quer dizer não deixar de ser gente, mas se tornar as pessoas que Deus quer que a gente seja. É com isso que a palavra maturidade está conectada. A gente poderia falar de desdobramentos inúmeros do que significa maturidade, mas o texto aqui aponta para isso. Jesus é o homem perfeito. Jesus é o modelo de homem, de pessoa, de ser humano que Deus nos fez para ser. Ele viveu uma vida como um exemplo daquilo que cada um de nós é chamado a ser. Essa perfeita varonilidade tem a ver com essa vida conforme Jesus Cristo, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado como igreja. Portanto, não é uma transformação em qualquer direção, mas é uma transformação no sentido de nos tornarmos mais parecidos e semelhantes ao nosso Senhor e Mestre Jesus. No nosso texto, me parece muito claro que nós não podemos falar de uma fé autêntica, de uma fé verdadeira, que não se desdobre numa ação transformadora. Ou seja, não existe fé sem frutos. Simplesmente não existe uma fé que não frutifica, uma fé que não gera resultados, e não estou falando dos resultados no sentido da compreensão do Edir Macedo, né? Porque ele é um cara que gosta de falar de uma fé de resultados. Aqui nós temos uma fé de resultados. Você põe Deus contra a parede e Ele te obedece. Não é desse tipo de resultado que nós estamos falando. Estamos falando daquele resultado que é fruto da ação de Deus nas nossas vidas. Esse resultado de nos tornarmos de fato mais parecidos com Jesus e mais semelhantes com Jesus. Cada um de nós vai ser cobrado pelo que recebeu, cada um tem um dom da parte de Deus. Para mim é muito nessa direção que a parábola dos talentos aponta. E, portanto, desenvolver um coração de servo não é uma opção, assim como participar da missão de Deus também não é. Esses dias nós conversávamos um pouco no grupo de novos membros, no último seminário que nós tivemos agora no dia 26. Aliás, semana que vem nós temos culto de confirmação, temos apenas 2 confirmandos, mas nós temos um grupo de novos membros que vai fazer a sua profissão de fé. Então, dia 10 vai ser um culto especial, mais uma vez, né? O próximo domingo, ok? E nós falávamos justamente nesse grupo sobre os valores da comunidade. Eu estava apresentando o nosso plano, os nossos alvos, nossos objetivos, missão, visão. E nós estávamos falando também dos valores. E nós colocamos como primeiro valor essência missional. O que é isso, essência missional? Isso quer dizer, basicamente, de que nós não temos um grupo de pessoas dentro da comunidade que está envolvido com missão. Isso quer dizer que todos nós nos entendemos como igreja em missão. Nós somos igreja onde nós estamos, e nós estamos em missão o tempo todo. Nós não departamentalizamos esse tipo de tarefa. Certamente haverão pessoas dentro da comunidade que farão isso de uma maneira mais intensa, porque isso está ligado aos seus dons específicos. Mas isso não é tarefa de um grupo. Eu não preciso me ocupar com isso, porque existe um grupo dentro da igreja, existe um departamento de missão dentro da igreja que se ocupa com isso. Então eu não preciso me ocupar com essas coisas. Não, isso não é verdade. A ordem de Jesus de ir pregar o evangelho, anunciar as boas novas, é dada a todos, não apenas àqueles que têm dom de evangelismo. Assim também, na mesma direção, em relação à questão diaconal. Nós temos dentro da igreja um braço ministerial que é da diaconia. As pessoas que estão envolvidas nesses ministérios são responsáveis pela diaconia.
pelo serviço no mundo e na igreja. Mas como eu não faço parte daquele braço ministerial dentro da CELT, então eu estou isento dessa responsabilidade. Não. O chamado a nos movermos como pessoas que servem, como pessoas que têm compaixão, como pessoas que são generosas, como pessoas que são solidárias, é um chamado para todos. Certamente haverão pessoas, inclusive a Escritura diz, fala do serviço como um dom mais específico, assim como fala da fé como um dom mais específico. Existem pessoas que têm uma fé como dom ainda diferenciado das outras pessoas, mas isso não significa que umas pessoas podem ter fé e as outras estão isentas de ter fé. Ninguém será salvo sem fé, certo? Assim também em relação ao serviço, vão haver pessoas que certamente terão em si uma aptidão dada por Deus ligada às questões diaconais, mas isso isenta os demais de viverem o Evangelho nessa área? Obviamente não. Obviamente não. E portanto, quando nós falamos em essência missional, nós estamos dizendo basicamente isso, nós estamos em missão. Nós somos missionários onde nós estamos e nós somos diáconos onde nós estamos. Nós estamos lá para procurar, de alguma forma, anunciar a Jesus e o seu Evangelho, e estamos lá para servir as pessoas. Assim como Jesus fez, assim como Jesus atuou. Basicamente eram essas duas pernas do ministério de Jesus: servir e pregar. E ele servia curando, ele servia de várias formas. Nós também somos chamados a servir de várias formas. A parábola de Jesus, que nós acabamos de ler, ela não diz que nós seremos salvos pelas obras, mas ela confirma o que disse Tiago: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Não existe fé sem obras. E aqui não existe nenhuma contradição entre a teologia de Paulo e a teologia de Tiago. Quando Paulo falava de uma salvação exclusivamente pela fé, ele estava querendo dizer que nós, com aquilo que nós fazemos, nós não podemos acrescentar nada à obra que Jesus fez na cruz do Calvário. E não podemos mesmo. Por isso ele falava da exclusividade da fé. Quando Tiago está falando da fé aqui, ele está falando dessa compreensão de fé como uma coisa intimista. Eu tenho fé. Aonde? Aonde que eu vejo isso? Aonde que eu enxergo? Cadê a tua fé? Não, está aqui dentro, ó, aqui no meu coração. E o Tiago está dizendo assim, não, esse tipo de fé nem existe. Esse tipo de fé, de confissão, de que há um só Deus, isso até o diabo sabe. É isso que ele literalmente diz no texto, né? Os demônios creem e tremem. Essa fé de boca, até o diabo tem. A fé significa algo que mudou a minha vida e ela se desdobra para dentro de um novo comportamento, de uma nova realidade, para dentro de uma nova compreensão que me faz ter atitudes diferentes. Não tem a ver com uma coisa aqui dentro do meu coração. Não, aqui no meu coração eu tenho muita fé. Eu creio em Deus. O diabo também tem muita fé dentro do coração dele. Ele crê em tudo que nós cremos e mais um pouco. Entende? Mas isso não muda quem ele é. Isso não altera a natureza dele. Por isso, de fato, não há nenhuma contradição entre Paulo e Tiago. Paulo também vai dizer, com todas as letras, né? Efésios 2, 8, 9 e 10, quando ele fala da questão de que não é por obras, é pela graça, é pela fé que nós somos salvos. No versículo 10 ele vai dizer justamente, mas nós somos salvos para as boas obras.
Nós fomos salvos para praticarmos essas boas obras. Nós fomos refeitos, nós fomos reconstruídos, nós fomos regenerados para isso. Esse é o alvo da nossa vida. Esse é o objetivo da nossa caminhada. Então, assim como Jesus veio para servir, sua igreja permanece no mundo para servir. Nós estamos no mundo para servir. Nós não estamos no mundo para mandar. Todas as vezes que nós confundimos o evangelho com uma proposta política de poder, nós estamos errados. Não importa se essa proposta é de direita ou se é de esquerda. Amém? Nós estamos no mundo para servir, não para impor pelos caminhos políticos as nossas opiniões. Nós estamos no mundo para servir. Jesus veio ao mundo para servir, não para se impor. Em determinado momento quiseram transformá-lo em rei. Ele fugiu disso. Ele não quis esse caminho. Portanto, quando nós buscamos relevância diante de Deus, nós não estamos buscando aprovação da sociedade à nossa volta. Nós estamos buscando relevância diante de Deus. Nós queremos responder ao Evangelho. Nós não queremos, agora falando do nosso projeto na Serrinha, nós não queremos fazer esse projeto lá para que as pessoas na sociedade olhem para nós e digam, puxa, que legal que vocês fazem. Isso seria uma contradição com o Evangelho, porque Jesus disse assim, a sua mão direita não sabe o que faz a sua esquerda. Senão você já ganhou o seu galardão. A gente está tentando responder ao Evangelho que nos chama a cuidar dos pequeninos, a amá-los e a plantar sinais do reino de Deus entre eles, para apontar para uma realidade onde haverão ruas de ouro e de cristal, conforme diz o Apocalipse. Nós somos cidadãos de um novo reino e nós queremos que o nosso mundo ao nosso redor se torne cada vez mais parecido com esse novo reino que ainda virá e que será trazido por Jesus Cristo. Não será trazido por nós, será trazido por Jesus Cristo. Mas nós queremos plantar sinais desse reino. Existe uma outra realidade, a vida pode ser diferente. E terminando, quando nós falamos em colocar sinais do reino de Deus à nossa volta, a pergunta é, você vem conosco? Você nos ajuda? Porque de fato é isso que nós queremos fazer, nós queremos colocar pequenas sementes. E esse projeto na Serrinha é uma pequena semente. Nós gostaríamos de poder fazer muito mais. Nós não temos recursos financeiros nesse momento para fazer mais. Nós não temos recursos humanos nesse momento para fazer mais. Mas nós oramos para que seja uma semente do reino de Deus. E eu lembro de novo aqui daquela parábola de Jesus do grão de mostarda. O grão de mostarda é insignificante, é quase invisível a olho nu. Na palma da mão ele praticamente desaparece. Mas caindo em solo fértil, germinando, ele cresce, se avoluma, ele se agiganta. E eu repito de novo essa fala minha, né? Repito de novo, foi mal, né? Eu repito uma fala que eu já fiz antes, de que Jesus usou a parábola do grão de mostarda porque ele viveu no contexto da Palestina, porque se ele tivesse nascido australiano, ele teria contado a parábola do eucalipto. Porque a semente do eucalipto é praticamente uma poeira. E eu sei disso porque meu pai produzia mudas de eucalipto quando eu era criança. Ele tinha um lugar onde ele
né? E aí ele vendia mudas de eucalipto e a gente às vezes ia colher sementes de eucalipto para poder plantar, aquelas cachopinhas pequenininhas, parece um sininho, e lá de dentro a gente tirava uma poeirinha minúscula, e aquilo eram as sementes. E o eucalipto se transforma numa árvore colossal depois de alguns anos. Quem sabe a gente tem essa liberdade para dizer assim, olha, o reino de Deus é como a semente de eucalipto. Você olha e diz, que coisa insignificante, isso aqui é uma poeira imprestável. Mas quando ela cai em solo fértil, ela se agiganta imensamente. Ela gera vida, ela gera transformação. E essa é a nossa expectativa, É por isso que a comunidade é convidada, sábado que vem, a unir-se ao grupo que tem organizado esse projeto lá na Serrinha, a darmos as mãos. A coisa em si, fazer caixaria para arrumar as escadas, a parte técnica, não é muito o que a gente, né? Tem pessoas que vão fazer isso. Mas você pode, por exemplo, me ajudar, porque eu acho que essa é uma das coisas que eu vou poder fazer naquele dia. Você pode me ajudar com o carrinho de mão, porque onde está a escadaria, o caminhãozinho que vai levar a brita e a areia não chega. Então ele vai ter que descarregar antes, e a gente vai ter que levar até lá de carrinho de mão para colocar na bitorneira. Ok? Vamos lá então? Podemos contar com você? A gente vai preparar lanche para quem estiver trabalhando. E não sei se é uma boa ou má notícia, de repente você tem no seu coração, puxa, mas passar o dia inteiro lá, é sábado. Bom, o pessoal também não vai poder arregaçar as mangas o dia inteiro. Muito provavelmente a gente vai fazer isso mais na parte da manhã. Então se você puder pelo menos na parte da manhã se organizar, vai ser muito legal contar com você. Ainda que seja para dar força moral, certo? Ainda que seja para dizer, vai lá pastor, né? Mas vai ser muito legal poder ter você lá e contar com você nesse momento. Não é um projeto do grupo, desse braço da comunidade que a gente tem chamado de projeto da Serrinha, que tem feito brechós, que tem ajudado na reforma de casas. Eu repito, esse é um projeto da comunidade que essa equipe acabou tomando as rédeas da liderança, mas é um projeto da comunidade, não é um projeto desse grupo. E você é convidado a fazer parte disso. E queridos, lá tem pequeninos. E nós não vamos nos perguntar se eles vão valorizar o que a gente vai fazer. Isso não está em questão. A pergunta não é se eles vão valorizar, não é essa a pergunta. A pergunta é qual é a nossa natureza. A pergunta não é se vai ter um retorno. A pergunta é até que ponto o Evangelho nos impactou. Porque Jesus morreu por todos, não apenas por aqueles que iriam dar algum retorno. Amém? A grande maioria das pessoas não dá retorno nenhum. A grande maioria das pessoas despreza a graça estendida na cruz do Calvário. A maioria das pessoas dá de ombros para o amor de Deus. Ou pior do que isso, abraça o amor de Deus, mas o abraça como direito, entendendo que não tem necessidade nenhuma de arrependimento, de mudança de vida, e pisa sobre o sangue da aliança. Mas Jesus fez da mesma forma. Então a gente não vai ir para lá se perguntando qual vai ser o retorno. A gente vai lá porque a gente vai olhar para aquelas pessoas e vai dizer, nós queremos servir a Jesus. E é assim que nós queremos viver o tempo todo, servindo a Jesus. Amém? Oramos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós temos tanto a aprender, temos tanto a
a caminhar na direção dessa humanidade perfeita, essa varonilidade em Cristo Jesus, descrita por Paulo em Efésios. Ó Deus, todas as vezes que eu leio as Escrituras, eu tenho que continuar dizendo: Senhor, estou em obras, continua a tua obra em mim, quanto ainda falta, quanta coisa o Senhor tem que fazer na minha vida, quantas arestas precisam ser aparadas, de quantas coisas eu necessito me arrepender, ser transformado, ter uma mudança de mente que conduza a uma mudança de atitude, uma mudança de postura. E também nessa área, Senhor Deus, é assim comigo, é assim com tantos de nós. Nós estamos mergulhados numa realidade individualista, numa realidade de consumo, numa realidade de prazer, de conforto, de comodismo. Nós estamos acostumados à linguagem de sacrifício quando isso traz algum tipo de benefício para nós. Mas o Teu Evangelho chama-nos a sacrifícios que não trazem benefício imediato nenhum, porque são sacrifícios do amor, da gratidão. Não são sacrifícios feitos para alcançar alguma coisa, são sacrifícios feitos por gratidão àquilo que nós já alcançamos. Porque se temos a Cristo Jesus, o que mais nós poderíamos querer? Existe alguma outra coisa que nós possamos desejar, que nós já não tenhamos, se aquilo que foi feito na cruz já é um presente que é nosso? O que mais nós poderíamos desejar dessa vida? Ó Deus, ajuda-nos e converte-nos, dia após dia, a começar pelo pastor dessa comunidade, converte-nos dia após dia, por meio da Tua palavra, que nós entendemos ser palavra de Deus, e não apenas palavra humana. Converte-nos pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.